não quero parecer corporativista aqui, mas eu quero colocar um ponto. Até que ponto é legítimo? Por exemplo, se eu chegar aqui agora e começar a dizer, em meio à pandemia de Covid, a pior da história da humanidade, que a vacina, ou que o vírus é uma invenção de um laboratório chinês, como aconteceu com essas figuras aí a quem você se referiu, né? Eu nem cito o nome deles, por isso é que eu não falei em notícia, eu não acho que merecem... Apareceu a cara deles aí, mas né? aí são outros 500, não fui eu que pus, não é problema meu, né? Por exemplo, você tem... Não. É porque eu acho desprezível. Não, claro. Acho absolutamente desprezível. E acho que é um negócio completamente fora do jogo, né? Uma coisa é você dizer que é a favor da privatização da Petrobras, o outro dizer que é contra. É você dizer que é a favor da, sei lá, do fim do INSS, o outro dizer que é a favor. Outra coisa é você dizer que é a favor da política de segurança pública de El Salvador, o outro dizer que acha que a gente tem que esperar o bolo crescer para dividir e, consequentemente, a violência... Enfim, um debate de ideias legítimo. Agora, quando você mente descaradamente, usa a sua condição de figura pública, o veículo no qual você trabalha, ou seu canal na rede social, para maldosamente desinformar as pessoas. Eu acho que moralmente mentir é desprezível. Não, também acho. Eu não digo só moralmente, não. Na condição de figuras públicas, como são essas pessoas, que ocuparam espaço um palco importante durante muito tempo, né? E eu não sei se o correto é limar de rede social, enfim. Mas posso te lançar uma provocação? A partir do momento em que... Deixa eu lançar a minha primeiro. A partir do momento em que você diz o seguinte, não tome a vacina contra a Covid, porque a vacina contra o Covid vai te deixar estéril, porque a vacina contra o Covid é experimental, tudo mentira. Você mente descaradamente. Mente. Ou por convicção, burrice, ou por alguma outra razão que a gente não sabe qual é. Quando você, por exemplo, passa 4, 5 anos embutindo na cabeça das pessoas que elas não devem acreditar no processo eleitoral em sintonia com o que faz o presidente da República e o grupo político naquele momento no poder, né? Isso, de alguma maneira, pode ter originado o 8 de janeiro, pode ter contribuído para que acontecesse o 8 de janeiro. Enfim, eu não sei. Posso responder? Eu não tenho aqui a solução e não sei dizer qual é a saída correta. Eu vou responder. Mas eu acho que eles estão fora do jogo. Para usar uma frase do ídolo deles, Jair Bolsonaro, eles estão jogando fora das quatro linhas. Completamente fora. É como se fossem dois times de futebol e um dos adversários tivesse uma arma na cintura. Ao invés de fazer uma falta violenta, punida com cartão, o que eu faço? Saco uma arma e mato o meu adversário. Dou um tiro no joelho dele. Opa, peraí, não. Aí nós temos alguma coisa muito fora da ordem que precisa ser, de alguma maneira, tolhida. Senão, a gente abre espaço para toda a liberdade de expressão, para a gente vir aqui e defender qualquer coisa em nome da liberdade de expressão. Eu venho aqui e defendo as coisas mais absurdas do mundo, incito a prática de crimes dos mais terríveis em nome da minha liberdade de expressão. Ao que se assemelha mais dar um tiro no adversário? Uma opinião abominável ou calar a boca dele para sempre? Eu tenho dúvidas. É uma boa discussão. Mas deixa Por exemplo, você está no meio da pandemia e fica sugerindo às pessoas que elas, ao monte de idosos, por exemplo, né, a pais de crianças, que eles não devem tomar vacina porque a vacina provoca câncer, que eles não devem tomar vacina porque o filho vai nascer autista, que eles não devem tomar vacina porque o saco vai diminuir. Entende? Eu entendo. O seguinte, é difícil quantificar. Eu concordo com você um ponto. Quando tem momentos em que uma informação falsa, em que um posicionamento errado, e que a gente tem bons motivos para concluir que é errado, pode gerar consequências desastrosas de curto prazo, a gente tem um argumento aí para limar esse tipo de conteúdo e de opinião. Então, no momento da pandemia, tá morrendo gente, o cara começa a mentir, falar inverdades a respeito de vacina. Aconteceu aqui, o que aconteceu? Aqui onde você ali está justificado. Ali está justificado você, naquele momento, dizer, não, neste momento, esse tipo de opinião não vai dar, porque ele está causando mortes. Inclusive, quantificaram esses dias aí o quanto, acho que era o discurso da cloroquina, quantas pessoas perderam a vida por causa daquele discurso. Acho que deu umas 17 mil pessoas. É muita gente. É pouco perto do tanto que morreu gente na pandemia, mas é um número relevante de pessoas. Então, no momento
em que uma fala errada, em que uma opinião má vai ter efeitos desastrosos... Não é uma opinião, hein? Não, uma posição. Não. Uma posição. De opinião... Mas esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. Veja. Opinião é diferente de informação. Uma coisa é você chegar aqui e falar assim, eu entendo que a vacinação não deve ser obrigatória, eu sou contra a obrigatoriedade de apresentar o cartão de vacina para entrar no shopping. Essa é uma opinião. Diferente de você falar que a vacina provoca câncer. Isso não é opinião. Isso é mentira. Provavelmente tinha um estudo X ali que disse isso, porque tem estudo para todo lado. Esse é o ponto que eu quero chegar. Quando você passa da situação em que tem um efeito desastroso de curto prazo, você vai ter uma situação em que, olha, tem muita gente que de fato tem receio de que a vacina possa, sei lá, causar AVC. E até hoje eu tô vendo gente ali, tá aumentando até o número de pessoas. Tá vendo? Sempre que morre alguém com AVC, vem alguém dizer que foi por causa da vacina. Tem gente que sinceramente acredita nessas coisas, né? E você vai proibir essa opinião de ser expressada. Porque isso não é uma opinião, isso é mentira. Mas como é que você conclui que é mentira? Por que essa pessoa... Então mostre que é mentira. A gente precisa... Sim, mas a imprensa cansou de fazer isso. Mas não cansou, ela cansou de repetir que é mentira. Então, mas você repetir que é mentira não prova que é mentira. Você não convence ninguém dizendo, sua opinião é mentirosa, você é um burrão, tá? Sim, mas tem que esperar, você não tá convencendo. Tem que esperar as pessoas tomarem a vacina para depois provar que ninguém morreu de ataque cardíaco provocado pela vacina. E as pessoas chegam e mostram, olha, tá aqui esses dados aqui de saúde, eu tô preocupado, eu acredito nisso. Daí outra pessoa diz o contrário. Não, você tá completamente errado. Você tem que estar baseado em alguma coisa. Isso. Tem que ter lastro para fazer uma afirmação. Tem que ter lastro de evidências. E o debate do que é uma boa evidência ou não é... em bolha de WhatsApp, e o debate sobre o que é uma boa evidência ou não é, ele só se resolve no debate. Mas o debate se dá sobre fato, Joel. Mas os fatos estão em debate. Os fatos estão em debate, Rafael. Veja só. Não tem fato. Você não está debatendo. Quando você fala que a vacina provoca câncer, você não está debatendo sobre fato. Quando você fala você está debatendo sobre mentira. Peraí. Por exemplo, eu vi muita gente na época... Por exemplo, uma opinião. A urna eletrônica é inviolável. Essa opinião é verdadeira? A urna eletrônica é inviolável? Não é verdadeira. Não é verdadeira. Mas muita gente defendeu isso e tem momentos em que era quase... O resultado da eleição é confiável e estamos de acordo. Mas em tese é violável. Nada é inviolável nesse universo. Sim, então ela tem o seu risco. O que eu estou dizendo é o seguinte. Premissa? Você está dando um critério baseado num tipo de informação e de seguridade de trabalho profissional sério, tá? Que é muito relevante, mas que não é o que está na cabeça de muita gente. E para você realmente chegar nas pessoas, você precisa aprender, então, como é que eu me comunico num novo cenário de informação em que antes era só pessoas que pensam como você que falavam. Porque não tinha um megafone. Agora expandiu. E ao expandiu também, alargou também o conceito do que pode, do que é o razoável, não é o razoável. Continua sendo mentira. Tudo bem, mas mentira é uma questão subjetiva da pessoa que sabe que ela está falando erro. Tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Branca, eu estou mentindo. Mas daí vamos discutir o conceito de branco. Vamos discutir o conceito de branco. A gente está com roupas apropriadas ao trabalho, tem gente que vai dizer, não devia estar de manga curta, outro diz, devia estar de terno, outro diz, não, essa é uma opinião. Outra coisa é dizer que você está de manga comprida. Aí é mentira. Não, porque para a pessoa manga curta mesmo é regata. A definição dela é essa. E aí vocês vão brigar pela definição. E não tem nada dizendo que a palavra precisa ter um significado só. A gente não está falando, de novo, eu insisto no ponto aqui. A gente não está falando sobre restrição à opinião. As pessoas continuam podendo dizer nas redes sociais que elas gostam do Bolsonaro. Elas continuam podendo dizer, por exemplo, que elas acham que ter uma arma... Você continua podendo discutir, por exemplo, política de segurança pública, que ter uma arma é uma maneira eficaz de combater a criminalidade. Outros acham que não há nenhuma restrição à opinião. O que há restrição é a mentira. A mentira. O que é mentir, Rafael? Mentir é você dizer o contrário do que você acredita, concorda? Mentir, isso é mentir. Mentir é distorcer um fato, é criar um fato. Mas o que é o distorção vai estar na sua cabeça e vai estar na do outro diferente. Então, as pessoas um hacker entrou no sistema da urna, para dizer. Por exemplo, o hacker entrou no sistema da urna e ele entrou na parte menos crucial lá do sistema e tudo. Mas aconteceu. Para muitas pessoas vai dizer, olha, tá vendo? A urna é vulnerável. Você vai ter opinião contrária. Vai dizer, não, na verdade, isso não mostra. Mas a urna é vulnerável. Por isso. Por uma série de questões. O discurso que questionava, o discurso de dúvida das urnas continua sendo combatido, na minha visão, da pior forma possível. Por que da pior forma possível? Porque ele está calando a boca das pessoas em vez de aprender a mostrar nesse novo palco que a gente tem, como é que eu me comunico de maneira eficaz para convencer, para persuadir as pessoas, para mostrar que é confiável.
Né? Quanto mais a nossa justiça eleitoral, por exemplo, acha que a saída para defender a integridade das urnas é calar a boca de quem questiona, mais ela mina a credibilidade, porque está acontecendo. Teve até ex-secretário do governo que deu uma opinião no Twitter totalmente solta e foi tirado, e foi punido. Então isso acontece. O que há me parece não é a saída. O que há me parece é uma reprimenda até, e talvez seja uma reprimenda excessiva, até pelo fato de a sociedade ter percebido que isso pode gerar, isso repetidamente, esse discurso repetido com frequência, de que a urna eletrônica é falsa, de que se você vai lá, aperta o 22 e o voto vai para o 13, de que o ministro Alexandre de Moraes está no bolso do Lula. Será que você aperta o 22 e o voto vai para o 13? Alguém surgiu com isso. Será que isso acontecia? É uma coisa relevante de você mostrar. Eu acredito que não aconteceu. Já cansaram de provar que os vídeos foram editados, né? O problema é que tem gente que continua repetindo isso. Que continua acreditando. Por quê? Porque não mostrou para essa pessoa. Não é que continua porque a pessoa não acreditou, porque a pessoa não confiou. Porque a mostra de que o vídeo é editado, será que ela também não está mentindo em algum ponto? E alguém vem lá dizer, a luta é pela confiança das pessoas. Mas a desconfiança ela tem de ter uma base, né? Ela não pode ser uma base da mentira. Não, mas quem disse que dá para acreditar nos juízes do Brasil? Eu vim aqui... Quem disse que dá pra acreditar na mídia? Então, mas ela precisa conquistar a confiança. Esse papo meio descompromissado de... Aí perde o argumento, entendeu? Que aí vira uma coisa meio descompromissada, de tipo, eu sou o herói do antissistema. A pessoa acha que às vezes o sistema é péssimo, às vezes o sistema milita. Quem vivia na União Soviética, o sistema de fato estava ali enganando a pessoa. E a gente não tá. Mas então a gente tem que conseguir mostrar pra essa pessoa que a gente não tá. Tem que recuperar a confiança. A luta é pela confiança. Você acha que se você sentar com o Guilherme Fiuza, você vai convencê-lo? Não vou convencer absolutamente ninguém de nada. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Você acha que ele quer ser convencido? Acho que não. Acho que ele acredita no que ele fala? Eu acho que em alguma medida acredita assim, no que fala, assim como nós acreditamos no que a gente fala, tá? Agora, eu não acho que ninguém convença o outro no debate direto, isso não acontece também. Nós dois vamos sair daqui com a mesma posição que a gente entrou, mas o que eu estou falando é o seguinte: as instituições que estão sob ataque no Brasil e no mundo, elas estão sob ataque por quê? Por causa de um vídeo de fake news, por causa de uma opinião? Não. O raciocínio é o contrário. Esse vídeo de fake news fez sucesso. E a opinião extremista fez sucesso porque muita gente já parte de uma base que não confia muito nas instituições. Assim, tais como as governam. E com bons motivos não confiam nas instituições. Então a luta é pela confiança das pessoas. E quanto mais a saída dessas instituições, da justiça eleitoral, da imprensa, enfim, do governo, seja lá quem for, das universidades, quanto mais a saída defendida é: precisamos acabar com todas as opiniões de malucos, ignorantes, extremistas, contrários que estão minando nossa confiança. Quanto mais eles fazem isso, mais eles próprios sabotam a própria confiança da população. Acho que num mundinho. Porque está vendo, no mundinho crescente, no mundinho crescente pequeno, e outra, estão lutando contra as possibilidades que a tecnologia deu. A tecnologia, ela deu para cada um de nós um megafone. Cada um de nós. Hoje em dia o sujeito, antes para você ter um megafone, um grande canal de TV tinha que te contratar, tinha que te chamar, tinha que te ouvir. Hoje em dia não, todo mundo tem. Sim. Então as pessoas, a gente está aprendendo a operar nessa nova situação. E nem por isso pode falar o que quiser lá, né? Você pode falar o que você quiser. Tem leis, por exemplo, se eu falar uma opinião, se eu passar aqui a defender o racismo, eu vou ser processado pelo crime de racismo, de injúria racial, seja lá o que for. Se você começar a fazer isso se eu defender o crime nas suas redes sociais, você defende que você possa continuar fazendo. Não, a pessoa tem que ser julgada por isso e talvez uma das penas seja alguma perda desse direito por algum tempo. Por exemplo, você defender um crime nas suas redes sociais. Você vai entre as penas, você falou do racismo. Entre as restrições. Esse é um bom exemplo. Se você repetidamente começar a fazer isso, você vem aqui no Flow, defende, a gente não vai te convidar mais. Aí você pega, vai no seu Instagram, vai no seu Twitter, vai no seu Facebook, vai no WhatsApp e começa. Repetidamente. Alguém vem, te pune uma vez. A rede social vem e te suspende outra vez, como aconteceu com essas figuras. Né? Você defende que pode continuar. Não, eu defendo que a pessoa seja julgada criminalmente ou na justiça pelo que ela pode ter falado de errado, que ela sofra suas consequências, seja punida, mas o fato é o seguinte: a gente está discutindo uma coisa aqui que não é, por exemplo, um discurso de ódio contra uma minoria. São opiniões radicalmente dissidentes de como funciona a nossa democracia, de como funciona um vírus, ou seja lá o que for. Então, não é uma opinião que diretamente está atacando a dignidade humana de alguém. Não, sobre a vacina, por exemplo, atacou a saúde pública. Ataca como consequência a saúde pública. Por isso que quando essas opiniões podem ser desastrosas no curto prazo, a saída pode envolver alguma repressão. Mas essa repressão é equivocada
quando ela está tentando resolver o debate. Quando ela está com uma situação agora, por exemplo, falar mal de vacina não vai mudar muito a situação do Brasil aqui. Tá? Quando a saída da repressão passa a ser a saída quase que automática, a gente tem um sistema que está minando as suas próprias bases de confiança. E outro ponto final, vamos para o ponto mais radical ainda. Suponha que, por algum motivo, opiniões diretamente racistas, como existem nos Estados Unidos, comecem a ganhar força aqui no Brasil. Tem que processar as pessoas? É claro que tem que. Agora, isso deveria ligar um sinal também, dizer, opa, peraí, se tanta gente está começando a acreditar nisso, quer dizer que está faltando também o outro lado. Qual que é o outro lado? Mostrar como aquilo é falso. Mostrar como a gente não tem base para as afirmações racistas ou negacionistas, ou seja lá o que for. Entrar no jogo da retórica pública. E saber que do ponto de vista do espectador, não é porque você tem a credencial, não é porque o Flow News te contratou, não é porque a Folha te contratou, não é porque você tem um doutorado na USP, não é porque você tem a credencial do governo, não é porque você tem a chancela do Judiciário Brasileiro. Nada isso garante que você tenha razão. E nada isso te torna melhor do que ninguém. Então, do ponto de vista de uma pessoa que não tem nada disso, e que, pelo contrário, sempre foi tratada com desprezo por todo mundo que tinha as diversas credenciais. Quando essa pessoa fala, mas será que é verdade mesmo? Ou será que aquele cara aí tem que fala pra mim... Tem um componentezinho de mágoa também, né? Quando você fala total, foi tratado por desprezo. Total, porque quando aquele outro cara que não me trata de cima pra baixo, né? Olha, aprenda aqui, ó. Eu fiz um estudo aqui que prova isso sobre a vacina. Se você não aceita, você é um negacionista perigoso e que eu já vou ver como é que eu vou lidar com você. Se o cara passou 30 anos na USP e você não sai do seu quarto mas e daí coisa no Twitter, talvez tenha uma diferença. Talvez tenha uma diferença. Talvez não. Talvez o cara da USP erre. Talvez o cara da USP erre. Como tá cheio de acadêmico que erra. A chance de ele acertar e você acertar, talvez seja um pouco diferente. Talvez seja um pouco diferente, mas talvez não. Então, sim, claro, é verdade. Como é que a pessoa vai ouvir? A carteirada, Colombo, não funciona. Esse é o ponto. A carteirada não funciona mas quem tá falando mais. De carteirada, Joel? Mas isso que você falou é carteirada. Bom, carteirada. Se ele fez USP, ele tá certo. Se ele fez USP, ele tá certo. Se ele fez USP, então você defende a carteirada. Você tá defendendo. Ela não funciona mais. Acabou o reinado da carteirada. Isso é bom. O que não funciona é esse argumento meio popularesco, entendeu? Porque tá na USP. O cara é médico, infectologista. Ele vai ter mais razão ou vai ter razão o cara que tá no quarto e nunca saiu do Twitter na vida? O Conselho Federal de Medicina defendeu cloroquina no nosso país, cara. O Conselho Federal de Medicina. Você sabe muito melhor do que eu por quê, né? Por uma série de questões políticas. Então você tá dizendo o que eu tô te dizendo. A carteirada acabou. Por que acabou? Porque antes a carteirada ela te dava o acesso às instituições, acesso ao megafone. Hoje em dia não dá mais. Por que as pessoas acreditam, por exemplo, que a Terra é redonda e não plana? Né? E hoje em dia está crescendo o número de pessoas da Terra plana. Né? Sim. Por quê? As pessoas antes eram mais racionais. Falavam, nossa, realmente, os argumentos me convenceram. Não. É porque quem falava com elas era uma voz uníssona, um monopólio dizendo a Terra é redonda, tá? E todo mundo que nega isso é um burrão, um idiota que você não merece ouvir. Eles estão errados. Agora as pessoas... Não, a Terra é redonda. Só que agora... Tá bom. Só que o motivo, Rafael, esse é o que você não tá pegando. Agora a pessoa falou, peraí, tá bom. Agora foi me dado na minha mão. Alguém tá me dizendo, olha, esses argumentos aqui da Terra redonda, eles são falsos. E na verdade então, a Terra é plana. E a pessoa tá falando com ela. Baseado em quê, Joel? Baseado nos, sei lá, quais argumentos dele. Agora, nem eu nem você provavelmente sabemos os argumentos para provar que a Terra é redonda também. Então, se chegasse um terraplanista aqui bem informado, a gente ia até ficar assim, opa, ele falou um argumento ali que eu não tenho a resposta. Não, ele simplesmente não merece credibilidade. Eu concordo que ele não merece, mas o fato da gente achar que ele não merece credibilidade não significa que, então, ele não possa ser ouvido por outras pessoas. Não dá a gente o direito de dizer para todo mundo da sociedade quem vai ser ouvido ou não vai ser ouvido. Você entende? Para muitas pessoas é aquele cara que merece credibilidade. Por que ele é? Porque ele tem coragem de chegar mostrando ali. E o outro, não, eu fiz doutorado, como você ousa me questionar? Aquele não merece credibilidade para muita gente. Esse é o debate que a gente vive hoje em dia. A gente teve o alargamento, a expansão, a explosão da possibilidade da gente se comunicar uns com os outros. A gente tem que aprender a navegar nessas novas águas. E o desprezo por quem está de fora do sistema, o desprezo por quem não tem a credencial, o riso, o ridículo ou até a proibição, eles não são aliados nem da ciência, nem das instituições, nem da democracia. Pelo contrário, eles são um tiro no pé. E a gente vai descobrir tarde demais. Não há desprezo. A gente está na mesma situação da Igreja Católica com o protestantismo lá atrás. Olha, quanto mais persegue, quanto mais ridiculariza, quanto mais diz que é um absurdo, aquilo vai fortalecendo. Não tenha dúvidas disso. Não há desprezo por quem não tem crachá, não há desprezo por quem não tem doutorado, não há desprezo por quem não tem mestrado. Eu, por exemplo, não tenho. Mas há desprezo por quem mente.
há desprezo por quem mente deliberadamente, há desprezo por quem mente por dinheiro, há desprezo por quem coloca a saúde dos outros em risco por simpatia política, como aconteceu. Aconteceu comigo na CNN, com o Alexandre Garcia, que vivia defendendo cloroquina ao vivo. Você acha que ele mentiu? Acho. Eu não acho, porque eu não sou ninguém para achar. Ué. Mas a comunidade internacional médica... Ele tá errado, mas tá então, errado é diferente de tá mentindo. Ele já sabia. Tá errado é diferente de tá mentindo. Muita gente já sabia. Porque o cara não acredita. Então faz o seguinte, prova. E tem gente que quer ouvir. Agora, é o direito da TV dizer, tá bom, esse aqui eu não quero aqui. Mas saiba que você pode não dar mais a cadeira e o microfone pro cara falar. Mas ele vai ter o acesso ao microfone hoje em dia. Ele vai ter o acesso ao microfone. Teve, não foi caçado ele vai ter o acesso ao microfone. Concordo. Eu não acho que a gente vive uma ditadura nem nada disso. O que eu tô dizendo é que esse tipo de decisão de banimento sem limite, talvez eterno, das redes sociais, isso primeiro, tá sendo um problema para os direitos básicos de algumas pessoas. Se o Marcola criar um perfil no Twitter, você acha que ele tá liberado? Não, o Marcola tá preso, não tá? Não, então... Acho que um presidiário não pode ter rede social. Tô chutando alto. Um presidiário não pode ter rede social. Perigoso como Marcola, por exemplo. Se ele pagou... Eu defendo que o Marcola ficasse preso em prisão perpétua, que infelizmente não existe no Brasil. Mas se caso ele cumpriu a sua pena e está livre como qualquer cidadão, ele pode ter conta na rede social. E deixa eu fazer um último ponto, Colombo, que eu acho importante também. Veja, o quanto você entendia sobre o funcionamento da urna eletrônica nos últimos 20 anos? Se você for como eu, muito pouco. Sim. Quanto a gente entendia sobre o processo de verificação e aprovação de uma vacina no nosso país. Eu não sabia rigorosamente nada sobre como isso acontece. Graças às discussões que a gente teve nesses últimos 2 anos, 4 anos sobre esses temas, a gente sabe mais. A gente sabe, olha, a vacina tem fase 1, fase 2, fase 3, a gente faz o teste de tal maneira, existe uma coisa chamada teste duplo cego, existe outros tipos de teste para remédio. A gente sai, e ambos os lados saem, mesmo quando não convence um ao outro, a gente sai sabendo muito mais do que a gente sabia, do que a gente sabia antes. A informação já existia sobre como a vacina é aprovada? Já existia. Se eu me interessar, nossa, eu tenho um interesse assim, enorme de saber como é que se aprova a vacina no Brasil. Eu poderia ir atrás e teria esse conhecimento. A maioria de nós não tem esse interesse. Como é que a gente aprende sobre uma questão? A gente aprende sobre uma questão de relevância pública quando a gente discute sobre ela. E eu não convenci o antivacina e o antivacina não me convenceu, mas ambos saímos entendendo melhor como funciona a aprovação. Ambos, por exemplo, o cara diz, a vacina veio da China. Daí você diz, não, na verdade não veio da China, esse componente veio de tal lugar, esse do outro. Ele próprio não vai repetir o argumento que ele tinha dado antes, quando eu também, quando dei um argumento que mesmo estando do lado certo, mas pode ter uma série de erros no meio, e que o outro lado vai apontar e vai mostrar, nós dois saímos sabendo muito mais sobre isso do que antes. Eu não tinha ideia de quantos têm acesso ao código-fonte da urna, se os partidos tinham ou não, quem podia entrar ou não, quais são as fases do teste, o que era a tal da zerésima, que toda urna eletrônica imprime para dizer quantos votos teve. A gente aprendeu isso graças à discussão. A discussão de posições. A discussão séria, né? Não, a discussão não séria. A gente aprendeu isso graças à discussão não séria. Você só discutiu urna porque chegou uns malucos falando contra a urna. A discussão séria, a discussão dos técnicos de TI, nunca nos interessou. Nunca nos interessou. A gente só se interessou e foi aprender porque a discussão não séria aconteceu. E o que quer dizer a discussão não séria? É a discussão que está partindo de fora das credenciais do sistema que está em vigor. E essa discussão está partindo de fora por quê? Porque a credibilidade desse sistema está em xeque. Vamos saber abraçar isso, vamos saber nadar nesse novo mar. Isso é muito, mas muito mais importante do que limar ou tentar calar a boca de pessoas radicalmente contrárias. Embora, e daí eu concordo com você, se está assim, vai ter uma consequência prática desastrosa neste momento, isso pode justificar sim uma vedação temporária de certas posições. Mas essa não pode ser a regra. E se virar a regra, meu amigo, vai ser ruim para a gente no longo prazo. Muito bem. Vamos em frente então, que nem o Joel vai me convencer, nem eu vou convencê-lo. Espero que vocês tenham... Mas ambos saímos aprendendo mais e entendendo mais sobre o tema. Mas eu continuo convicto. Eu não sei se a ideia é, se o correto é proibir ou se não é proibir, mas acho que, bom, enfim, deixa pra lá. Mas não deixa a sua antipatia também ditar, sabe? A pessoa pode ser um idiota, mas e daí? Não, mas não é antipatia, porque você veja, eu nem conheço essas pessoas, nem as conheço, nunca vi. Eu conheço. Não sei que apito tocam, mas acho que especialmente o que fizeram no período da pandemia foi um negócio cruel, mas de uma crueldade... Foi horroroso. Que eu considero... Porque você veja, essas mesmas figuras existiam até a pandemia.
e já eram conhecidas por opiniões estridentes, né? Meio fora da curva, mas estavam aí, né? O Fiuza era colunista de revista da época, não é isso? Foi da Veja também, sim, o Guilherme Fiuza, o Constantino, colunista da Veja, colunista da Jovem Pan. O outro, enfim, apareceu agora aí. O Brasil está polarizado, gente. Então, o Brasil está polarizado. Estava aí, entendeu? Agora, acho que a pandemia foi um marco. Na hora em que alguém desqualificado para isso, e aí é um assunto técnico mesmo, aí você tem de estar qualificado para debater. Quando alguém quer fazer o contraditório da unanimidade, quase unanimidade. Isso. Esse é o importante. Quase. Aí você vai ver quem não é a unanimidade. É o Nisi Yamaguchi chegou defendendo o negócio. Então, é o professor, e tem a credencial. O professor Chapatinhas lá da França, que defendia a cloroquina. Né? Mas vejam, até os argumentos deles foram acolhidos. A Nisi Yamaguchi, por exemplo, foi levada ao Congresso Nacional. Não foi? Foi, mas defendia algo absurdo, né? Participou de audiência pública e tudo mais, mas não foi limada. Ela não teve rede social suspensa e tudo mais. Mas porque acho que ela não falava tanto nas redes, né? Mas quem ecoava o que ela falava, alguns foram. E pior ainda. Alguns foram. Então, eu acho que a pandemia foi um marco muito importante. E depois o que aconteceu com... eu acho assim, se você... Por exemplo, aponta uma falha. É claro que a discussão dos técnicos é uma coisa, sim, a discussão pública é outra. Mas ela não pode ser lastreada na mentira. Entendeu? Ser lastreada na má intenção. E foi o que aconteceu nesse episódio. Exato. Mas tá vendo como para defender a sua posição você tem que partir da premissa de que o outro lado tá com a má intenção? Porque aí... E daí é complicado. E o outro lado faz isso com a gente também. Porque aí não tem fato. A gente tem má intenção também. Se a pessoa, para argumentar ou para contra-argumentar, mas ela discorda, ela acha que tem fatos. Ela não usa um fato... Aí, mas entendeu? A pessoa traz os fatos dela também. Mas qual é o fato? Mas daí tem que entrar no debate. O hacker entrou na urna, não sei o quê. Daí tem que ver os fatos. Quando você sabe que algo não é fato e continua usando aquele argumento para reproduzir um raciocínio, você está simplesmente mentindo. Basicamente é disso que quando você continua insistindo que alguém ia na urna eletrônica, apertava o 17 e o voto ia para o 13... Aquilo surgiu no dia da eleição. O vídeo é editado, tá aqui a prova. Você continua. Pá. E 1 mês, e 2 meses, e 3 meses. Quando você diz que a vacina é experimental, pode ser que não funcione, a voz fica fina, provoca câncer e tudo mais. Alguém inventou a mentira. Estamos de acordo. Não. E você continua. Tá. Você tem lá 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. Você continua todo dia. Tá. Assim, é uma escolha que a gente vai fazer. Fala assim, não, a mentira é do jogo, porque o cara está comprovadamente mentindo. Eu não vi ninguém ter opinião cassada porque diz que enfim, contra a escolha do Dorival Júnior para a seleção brasileira, que enfim, contra o rodízio de veículos em São Paulo, por criticar o Bolsonaro ou por criticar o Lula. Mas enfim, isso é porque mais de mestre, alguns fatos são irrelevantes para o nosso direcionamento do debate público, outros se tornam cruciais. E é sobre esses fatos cruciais que se dá o debate. E não existe um consenso ou uma voz do céu dizendo, esses são os fatos, esses aqui são os fakes. A descoberta do que é fato, do que é fake, surge com a discussão. Ela emerge e, idealmente, a gente vai conseguindo limar algumas coisas erradas, mas sempre podem voltar com outras roupagens, mas apenas com a discussão. E a discussão nem sempre vai levar para a melhor direção. Mas para ela levar para a melhor direção, a gente precisa entender esse jogo e entrar nesse novo jogo. O jogo antigo, de tirar fora as vozes dissidentes, radicais, extremistas, esse é um jogo perdedor. Esse é um jogo perdedor e que também ele é uma aposta contra a tecnologia do mundo atual. Ele é uma aposta contra as potencialidades de expressão que a tecnologia criou. E no passado, todo mundo que apostou contra isso ficou bastante atrasado. A gente está vivendo uma democratização da comunicação. Sim, sem dúvida. A democratização traz isso. Ela traz mais tumulto, ela traz mais pessoas bem ou mal intencionadas, bem ou mal formadas, porque muito do que você está chamando de mentira, na verdade é apenas erro. É uma pessoa que realmente acredita naquilo e está falando aquilo e não viu ninguém refutar aquilo. Tá? Então, ele traz mais de tudo isso. A questão é como a gente lida, tentando voltar para os bons e velhos tempos em que só quem estava devidamente credenciado falava, ou vamos aprender então a falar com e sendo pessoas que não têm a credencial. E quando a gente abraça isso, eu acho que aí sim a gente pode caminhar para uma situação melhor.